nós temos a grata satisfação de ouvir a nossa querida irmã Esther, professora Esther, superintendente da escola dominical. Já deu várias palestras e também já pregou. E hoje, no Dia dos Pais, eu achei bem oportuno que uma mulher pregasse. Então, irmã Esther, a senhora está com toda a oportunidade, viu? Deus abençoe. O que Deus colocou no seu coração, a senhora tem liberdade para falar. Não esconde nada não, viu? Tá bom? Graças e paz, igreja. Gente, a boca está seca. E já bebi toda a água que tinha ali em casa. Obrigada. Eu estava conversando com o irmão Éder, irmã Val, né? É a responsabilidade, né? Nós não podemos ser displicentes com a palavra, não é? Hoje é Dia dos Pais, o pastor está dando oportunidade. Ele falou domingo. Quando ele falou domingo passado, eu falei, caramba, agora foi, né, pastor? E já comecei ali, Senhor, o que tu queres? Fala conosco, fala conosco. Então, nós vamos, já colocou aí, né? Jairo, fé e persistência inabalável. Jairo, fé e persistência inabalável. Eu convido a amada igreja a se colocar em pé em respeito à palavra do Senhor, abrir sua Bíblia em Marcos, como está lá, Marcos 5. É um texto um pouco grande, mas assim a gente entende a narrativa e o Espírito Santo de Deus já vai falando ao nosso coração. Que lindo as canções, não é, irmãos? Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, e eu me manifestarei a ele. Hein? O Senhor tem feito milagres porque Ele tem encontrado pessoas que amam os mandamentos dEle. Então, Ele tem se manifestado. A sequência dos fatos é essa. Ama, guarda, e Ele vai se manifestar a você. O louvor falou bem ao coração, né? Muito bem. Vamos lá, a palavra de Deus, Marcos 5, de 21 a 43. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais dos sacerdotes, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Então, um dos principais da sinagoga, hein? Presta atenção, nome Jairo, vem e se prostra aos seus pés. E, olha lá, insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem e impõe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vinha por trás dele, por dentre a multidão, e tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou nas vestes? Respondeu-lhes seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram muitos da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda as incomoda o mestre? Mas Jesus se acudiu de tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente.
Preste atenção. Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodos admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar. Querido Deus, a palavra está aberta aqui, Senhor. Deus de amor, em nome de Jesus, nos reunimos aqui para comer os manjares do céu, porque temos fome e sede de Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra já vá operando maravilhas nos corações, Senhor. Que a Tua palavra toda poderosa, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito, Senhor, possa invadir os corações e promover nesta noite, Senhor, cura, restauração, encorajamento, Senhor. Colocando o abatido de pé, Senhor. Colocando aquele que está se sentindo fraco, fortalecido no Senhor. Encorajando. Visita os nossos lares, Pai, em nome de Jesus, que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Jairo, fé e persistência inabalável. Então, Jesus está voltando de Decápolis, pelo mar da Galileia, chega em Cafarnaum e grande multidão. Esse é o pano de fundo. E quem chega junto? Jairo, o chefe da sinagoga. Quem era o chefe da sinagoga? Um líder muito importante. Algumas traduções falam um príncipe da religião. Um homem que estava acostumado a organizar toda a programação da sinagoga. Treinar pessoas, orar com pessoas, consolar pessoas, né, visitar pessoas. Ele era muito importante. Nos capítulos anteriores, você vai ver a sinagoga ali, os líderes religiosos, tramando contra Jesus. Precisamos matá-lo, ele está incomodando. Jairo é um pai de família. O texto começa falando que ele é um líder da sinagoga. O texto mostra que ele tem uma família e que ele tem uma única filha, 12 aninhos, gravemente enferma. Jairo, então, com esse problema, ele vai direto àquele que pode todas as coisas. Como líder da sinagoga, sabendo que os líderes queriam matar Jesus, o tema fala persistência. Ele não se envergonha. Ele não teme a sua posição religiosa e social. Ele quer salvação para a sua casa. Ele quer salvação na sua casa. Então, ele enfrenta a multidão, que não era pouca gente. E ele se humilha. Toda a arrogância que o cargo dava a ele, ou toda a autoridade que o cargo pudesse dar, para ele, frente ao problema da sua família, era nada, a ponto dele se lançar aos pés de Jesus. E a palavra fala, né? Ele insiste com o mestre. Está aqui, 23. E insistentemente suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. A gente vai ver aqui um pai presente. Um pai presente. Um pai que zela pelo seu lar.
Um pai que cumpre a vontade de Deus na vida dos homens como líderes em seus lares. Ele se humilha. Ele vai aos pés daquele que tudo pode. Já faço uma aplicação aqui. Seu lar está precisando de salvação, salvação mesmo da alma em Cristo Jesus. Há ali um filho, uma filha que está longe do Senhor, que não tem entendido a obra da cruz. Busque a Jesus, lance-se aos pés dele. É cura de enfermidade, lance-se aos pés de Jesus. Queridos, são filhos nas drogas, lance aos pés de Jesus. O filho está frio na fé, machucado, lance-se aos pés de Jesus. E aqui está um pai que tem fé, que persiste. E a palavra é maravilhosa, diz assim: e Jesus foi com ele. E Jesus foi com ele. Eu vi o pastor e professor Rodrigo fazendo isso lá onde Jesus desembarca, e ele lê ali com as pessoas esse texto aqui. E ele deu uma encenação. Como Jesus está sendo muito apertado, né, uma sardinha em lata lá, ele começa a puxar, vem, ele está insistindo, dá a entender que ele está, depois que ele levanta do chão, vem comigo, vem, tentando desviar Jesus da multidão e levar para a casa dele. E Jesus vai. Porém, no caminho, tem uma outra história aqui. A mulher que faz com que Jesus pare e dedique um tempo ao seu sofrimento. Só que era muito grave. Jairo precisava imediatamente que Jesus fosse. E aí Jesus para dialogar com aquela mulher. Jairo poderia ter desanimado e falar: deixa para lá. Esse homem aí não está nem prestando atenção em mim. Só que quando Jesus vai com ele, significa que Jesus está prestando atenção, sim. Que Jesus está se importando, sim. Então você diz: Jesus, vem comigo. Jesus, amanhã é uma consulta difícil, vem comigo. Jesus, eu tenho um enfrentamento na minha família. Meu filho está longe do Senhor, vem comigo, Jesus. A outra figura que a gente vê aqui é Jairo querendo apresentar Jesus à sua filha. Você tem apresentado Jesus aos seus filhos? Ah, Esther, meus filhos já cresceram tudo. Aos netos. Lá em casa a gente fez um voto ao Senhor, que os nossos filhos deveriam conhecer Jesus conosco. Escola dominical, igreja, era secundário. Tanto é que aos 4 aninhos, a Ana aceita Jesus com o Paulo. O Paulo me buscava toda noite, 11 horas da noite, num colégio bem periférico, lá na boca da favela. Ele me buscava toda noite. E uma noite, ele chegou um pouco mais cedo, e ele, conversando com a Ana fez uma pergunta sobre Jesus, e ele explicou a obra da cruz. E ela disse: papai, eu quero aceitar Jesus. Quando chegar em casa, a gente vai orar. Não, é aqui e agora. Ela estava no banco, entre os 2 bancos, né? Aí eu cheguei, o Paulo emocionado: o que foi? Eu aceitei Jesus, mamãe. E você entendeu, Ana? Claramente. 4 aninhos. Entende? Já com o Heitor foi um processo. Então, nós não podemos terceirizar a apresentação de Jesus para os nossos filhos, sabia? Estou vendo uns casais aí, uns jovens, né, que pensam, estão se programando para o casamento. Tenha isso com vocês. Que eles conheçam Jesus por vocês. Por vocês. Jairo, então, é um pai que está preocupado em levar salvação para a sua casa. Ele não se importou. Ele poderia perder seu cargo. Ele poderia ser rebaixado. Mas ele não se importou. Família, irmãos, é o primeiro projeto de Deus. Depois a igreja. Tem uma máxima aí, né? Famílias fortes, igreja forte.
Famílias fortes, igreja forte. Então, Jairo é esse pai. A Bíblia, ela não esconde pais que fracassaram. Ela não esconde. Ouvindo uma mensagem do pastor Hernandes de 4 anos atrás, ele fala no Dia dos Pais, lá em Pinheiros, e ele faz uma relação dos pais que erraram e os pais que acertaram. Ele não esconde Davi, um grande estrategista. Davi, segundo o coração de Deus, errou feio, feio, feio. Eli errou feio. Ele não esconde. Então está aí. A palavra está aqui para nos ensinar. Ele vai a Jesus. A palavra de Deus nos dá autoridade, autorização para ir a Jesus. Para ir a Jesus. Jeremias 29, 11 e 12 diz assim: então me invocareis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então Jairo buscou, e ele achou. Bater-se, bate e abre. Busca e acha. Há solução para o seu lar. Há solução para a sua família. Há solução. Jairo é um pai presente na vida da sua filha. Aí, como professora, não devia deixar de falar, nós somos um país que tem uma grande população de órfãos. Não porque esses pais morreram e estão debaixo da terra. Órfãos de pais vivos. Homens que não assumiram a paternidade. É a responsabilidade e a honra de ser pai. E a honra de ser pai. Eu fui buscar dados, porque às vezes o pessoal acha que a gente fica no achômetro. Eu falei, bom, vamos ver se isso tem fundamento. E tem, irmãos. Os estudiosos foram verificar isso. Hoje o Brasil é uma das sociedades que mais tem filhos órfãos de pais vivos. Em 2024, mais de 91 mil crianças foram registradas só com o nome da mãe, sendo em média de 460 registros por dia sem o nome do pai. Isso segundo a Associação Nacional de Registros de Pessoas Naturais. 2023, de 2,5 milhões de nascidos, 172 mil não tinham nome do pai. Seus pais foram ausentes. A advogada da OAB, que cuida de um setor chamado Direito da Família, e a sucessão de membros da Comissão do Direito da Ordem dos Advogados, a OAB, disse: o abandono paterno machuca todos os dias milhares de crianças. Eu não tenho como não lembrar daqueles que vêm a mim e diz, eu contei isso aqui na escola dominical, ele tem 17 anos, mas ele é uma criança. E a gente estava falando sobre trabalho infantil, e eu fechei a aula falando sobre trabalho infantil. Era o fim de um seminário. E esse menino dá muito problema com indisciplina. Mas ele tem um potencial fora do comum. E onde ele trabalha, ele já foi funcionário do mês repetidamente, por causa da dedicação e da competência que ele tem. Aí ele nunca baixa a bola, ele está sempre. E preparando esse estudo aqui, eu descobri por quê. O diagnóstico veio. Mas quando acabou a aula, ele tem que sair correndo, porque ele entra 1h30. Ele falou, professora, você pode guardar um segredo que está aqui, ó, aqui, ó. Aí eu vi, ixi, o menino está dizendo. Aí ele falou assim, professora, eu sou filho de um erro. Eu sou filho da traição. Eu, rapaz, o que está acontecendo? Minha mãe, casada, se relacionou com um homem casado, que é o meu pai.
E a minha mãe me rejeitou, ela não me quis, ela deu para uma mulher que se tornou minha madrinha. Só que quando eu fiz 6 anos, ela não me quis mais, e ela me devolveu para minha mãe. E a minha mãe não me quis, e ela me devolveu para o meu pai. A família do meu pai perdoou ele e aceitou ele de volta. Só que quando meu pai trouxe eu para a casa dela com 6 anos, eles me odiaram. Porque eu era o símbolo da traição, eu era esfregando na cara deles a traição. E meu pai me amou, mas a mulher dele falou para ele escolher, ou eu, ou eles todos, porque ele ia embora com os filhos. E esse homem ficou com a família original. E esse menino então foi crescendo assim. E a última vez que o pai tentou acolhê-lo, essa mulher pegou uma faca, por causa dele, começou uma grande briga, de xingamentos, de jogar coisa um no outro, e ela foi até a cozinha e pegou uma faca grande de corte, e ela investiu contra o pai. E aí ela virou a faca para ela e disse, eu mato a mim e os meninos, você escolhe ou nós ou ele pela segunda vez. Aí ele conversa com a mãe e ela fala assim, tá, então você dá a pensão para mim. E ele trabalhando, ele ganha 1.600. E ela diz, tá, para você voltar para minha casa, eu quero metade do teu salário. E ela não dá nada para ele. Ele não pode comer das coisas que tem na geladeira. Ele falou, professor, eu sou um jovem que tem vontade de usar roupa que jovem usa. Olha minhas roupas, é de doação. Porque é minha mãe, eu que lavo minhas roupas. E aí eu fui ouvindo aquela história, o abandono. O abandono. Nós temos na nossa convivência familiar uma sobrinha, e quantas vezes o choro dela foi no ombro dele, do Paulo, pela ausência do pai, que foi embora com outra mulher. A ausência dos pais machucam muitos filhos. Aí, a pesquisadora, mestre, doutora e PhD da USP, de Laboratório de Estudos da Família, ela fala assim, aproximadamente 5,5 milhões de brasileiros não possuem registros paternos. 12 milhões de famílias são levadas, isso o IBGE apontou bem, só por mães. Só por mães. Jairo era um pai presente. Jairo percebeu, por estar presente, ele percebeu o sofrimento da menina. Queridos, os pais que não querem assumir a responsabilidade, mas também não têm coragem de sair do casamento, eles vão encontrar uma válvula de escape para não assumir as crianças. A gente também vivenciou isso no nosso meio familiar. Paulo falava, fulano vem tarde, ligou na casa, cadê o fulano, cadê o papai? Está na fábrica ainda. Mas são quase 11 horas da noite. Ah, tem sido assim, tio. Ele chega todo dia esse horário, sai cedo e volta esse horário. Mas a gente sabe por quê. Porque é um lar difícil. Então, ele não é nobre, ele está trazendo sustento para a família. Uhul, uau, é nobre. Mas ela está criando as crianças sozinha. Entende? E aí tem até um termo moderno que os jovens vão saber, né? Workaholic. Pais cristãos se dedicando exaustivamente ao serviço para mascarar a sua fragilidade na liderança dentro do lar. E existe a pergunta da doutora lá da USP, por que os homens estão abdicando da responsabilidade de criar seus filhos? Como mulher cristã, eu digo, há uma batalha espiritual. Há uma batalha espiritual. Os homens estão cansados, sobrecarregados, desconectados espiritualmente de Deus. Meu Deus, as nossas igrejas têm mais mulheres do que homens. E elas estão casadas. Muitos estão em casa agora assistindo o jogo, assistindo qualquer outra coisa, não estão acompanhando suas esposas à igreja. Cansados, sobrecarregados, desconectados espiritualmente. Desconectados dos filhos também.
Assim que começou a pandemia, antes de parar as aulas, nós estávamos sinalizando um menino muito estranho o comportamento dele. O orientador educacional chamou o pai. Pai, ele está recebendo algum acompanhamento? Ele está estranho. Não, imagina, isso aí é frescura. Tá bom. Aí o pai chegou do serviço, ele só no quarto, né, internet. Ele falou assim, que escutou o filho rindo, e ele foi para os fundos da casa. Quando ele voltou, o menino estava na lavanderia, enforcado e morto, em 5 minutos. Ele estava atento realmente às necessidades do menino? A gente tem o que chama de caroscópio, né? A fotinha de todos eles aí. Eu olhava para aquela foto e falei, meu Deus. Um ataque espiritual, uma guerra espiritual contra os homens. Por quê? Porque é um plano antigo e astuto de Satanás derrubar a identidade dos filhos de Deus, derrubar a nossa identidade. Porque quando pergunta quem eu sou Esther de Souza Menezes, filha da dona Neide, do seu Eliezer. Eu sou Esther, filha do Deus amado. Eu sou filha de Deus, lavada no sangue do Cordeiro. Essa é minha identidade. Eu não sou órfã. Quando nós sepultamos o meu pai, nós todos chegamos em casa, porque a gente acabou ficando tão assim atarantado que a gente veio embora e nem descansou, e foi uma falha nossa isso, né? Aí, quando a gente se acalmou, um virou para o outro, e a gente falou, Paulo, nós somos órfãos. A gente se abraçou e chorou, o Senhor falou, não, eu sou o pai de vocês dois. Eu sou o pai de vocês dois. Aquilo calou o nosso coração. Nós não somos órfãos. Então, é luta de Satanás tirar a hombridade dos homens, fazê-los fracos, porque assim ele pode manchar a figura de Deus Pai. Muitas crianças dizem, Deus é pai, eu não quero. Meu pai me bate, meu pai bebe, meu pai bate na minha mãe. Deus é assim, pai é assim? A relação que a criança faz com a figura paterna terrena é um ataque de Satanás. É um ataque de Satanás. Ele quer descredibilizar a figura de Deus Pai. Ele tem atacado. Destruir o papel dos homens no lar. Quem é o pai que o Senhor promete lá no Velho Testamento? Quem que é o pai de todas as famílias da terra mesmo? Abraão. E é tão incrível o que o Senhor fala, porque Gênesis 18, 19, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa, depois dele, a fim que todos guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Em Abraão, a figura da liderança paterna, pais que ensinam seus filhos a guardarem os caminhos do Senhor, praticar justiça e juízo. A gente aprendeu e relembrou hoje na escola dominical com a aula do irmão Éder, países que tiveram a sua formação cristã, cresceram, são países com maior justiça social, são países mais ricos, mais equilibrados, porque a base foi o Evangelho. É interesse de Satanás que o papel do homem no lar seja destruído. O papel de sacerdote, aquele que guia os filhos à presença de Jesus, que ora e intercede por eles. Muitos homens não têm sido sacerdote. Muitos homens não têm mais orado com os filhos nas refeições. Quando eles chegam a uma certa idade, que a nossa casa vira só um pit stop, ele sai da escola ou ele vem do trabalho, toma um banho correndo, pega uma janta e vai para a faculdade. Tem esse momento, sabe? Agora vocês estão com aquele pequenininho aí, né? E está tudo jóia. Mas daqui a pouco vai ser aquela coisa de deixar a comidinha pronta, que ele vai chegar, sair, já vai para uma atividade, já vai para outra. Não dá para ficar orando junto, mas no domingo, por que não sentar à mesa?
E senti, Pai presente, senti nas entrelinhas o que está acontecendo. Quantas mentirinhas a gente não pegou na hora desse bate-papo? Como uma vez achei uma borracha diferente no material do menino. Mas no dia seguinte, a orientação foi: é tua? Não, mamãe. Então, o que você vai fazer? Eu vou levar para a professora Lu. Aí, chegou na professora Lu, eu guardei. Me desculpa, eu devia ter deixado na caixa dos itens esquecidos. Aí, ela agradeceu a honestidade dele, e o dono da borracha apareceu. Porque eu estava atenta. Percebe? Pais presentes. Jairo era um pai presente a ponto de perceber que a sua filha estava muito mal. Muito mal. Outra questão. Satanás quer destruir a figura masculina dentro dos nossos lares como sacerdote, como protetor, aquele que protege a família em todos os âmbitos. Provedor é emocional, espiritual e depois material. A gente cantou, né? Tinha um cântico antigo, um hino antigo, que podia ser no casebre, mas se lá reina o amor, está tudo certo. A gente sabe de casas luxuosas que não têm amor. O pai não é presente, ele terceiriza tudo, tudo. Eu trabalhei num dos colégios de elite aqui da cidade, de aluno arremessar celular novo na parede e rir. Falou: não, amanhã meu pai dá outro. E zombar na minha cara. Tá? De corrigir o aluno e falar assim: eu pago o teu salário, você cala a tua boca. Esses dias chegou uma mocinha lá que dá muito trabalho para nós. Linda, linda, linda. E a mãe apoiando firmemente. E a mãe já chegou dando carteirada, né? Meu marido é um advogado importante da cidade. Aí o coordenador disse: a senhora está dando carteirada? Não. O que o senhor está entendendo? Então, o seu marido é um advogado importante, ele sabe que a escola tem regimento, tem leis a cumprir. E a sua filha está desobedecendo quase todas. E aí, a menina é um reflexo do pai. O pai é um advogado arrogante. Ele disse entender da lei muito profundamente, né? E aí ele é um espelho dele. E eles não estão percebendo para que caminhos ela está andando. Né? E eu falei para ela: mãe, o problema não é conhecimento, que ela consegue aulas melhor que a minha na internet. O problema é que ela não sabe respeitar. Eu quero ser respeitada como mulher, como profissional e como mãe. E a sua filha não sabe respeitar. Se ela não respeita a mim, com certeza ela não respeita a senhora. Aí ela começou a gaguejar, e ela chegou muito altiva, né? E assim foi. Pais que estão terceirizando, não estão percebendo. Satanás, então, quer destruir. Esse ataque é verídico, é real. Homens enfraquecidos, homens acovardados que não querem enfrentar a birra do filho, porque é desgastante, é repetitivo. Educar é repetitivo. Com que idade? Meu filho não está querendo vir para a igreja. Paulo deixou muito claro: enquanto vocês estiverem debaixo do meu teto, vocês não vão ficar em casa assistindo TV. Vocês vão para a igreja. Arrastava daqui, dali, enfiava a roupa meio na marra e voltava feliz da vida depois, irmãos. Feliz da vida. E se a gente cede? Ai, tadinho, birrentinho, né? Tão bonitinho. Não. Deuteronômio 6, 7 fala: você vai inculcar a palavra na cabeça dele. Você vai falar dessa palavra. Tem estratégias, livros, músicas, falar de forma gostosa da palavra de Deus para essa criança querer mais e mais de Jesus. Não é? Eu sei os malefícios que tem acarretado na vida das crianças quando o pai não é presente. Eu vou ler aqui, é rápido. Insegurança e baixa estima.
Eles vão ter problemas com vínculos depois, vínculos sociais. O que a gente tem na escola de aluno que quer fazer trabalho sozinho, e é um sofrimento para ele fazer amizade. Isso está aumentando ano após ano. Dificuldade de estabelecer vínculos pela ausência paterna. Isso aqui são estudos. Transtornos psicológicos, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Dificuldade de lidar com as emoções. Tristeza, medo, raiva, um reboliço. Eles não sabem lidar com emoções. Nós temos que, agora, durante a semana, avaliar um trabalho que o governo fez para ver a inteligência emocional dos nossos alunos. E a maioria, a grande maioria, disse que não sabe lidar com frustrações. E aí? Quem tem que ensinar isso? Não se lia lá em casa? Eles não estão acostumados a receber, não, irmãos. Porque é mais fácil o pai ser liberal, deixar fazer de tudo. E não ver o prejuízo que está fazendo na vida desse aluno, desse jovem, né? Sentimento de solidão e abandono. Volta e meia esse sentimento assaltam esses meninos. Comportamento destrutivo, vícios, agressividade, comportamentos compulsivos. Dificuldade com relacionamento com outras crianças, dificuldade de fazer amigos, comportamentos compensatórios. Já que eu não tenho a atenção do meu... Gente, não é por mal, é até inconsciente. Ele tenta compensar para as meninas. A grande maioria que tem ausência paterna. Isso não é regra. A menina, a moça lavada no sangue do cordeiro, isso é cancelado. Mas essas meninas vão procurar em amores. Em amores. Elas vão namorar um outro ou outra, para compensar a ausência. Dificuldade, num dos estudos, o primeiro item era dificuldade no aprendizado e no rendimento escolar. Muita nota baixa. Problemas na identidade sexual. Está aí. A ciência provando os ataques de Satanás. Irmãos, agora eu vou falar com as mulheres. Se porventura nossos esposos estão desse jeito, boa parte disso é culpa nossa. Nós estamos orando por eles como se deve? Por eles, com eles, sobre eles? Nós estamos. O sacerdote, ele não é feito da noite para o dia. Ele é desenvolvido no ambiente de amor, no ambiente de diálogo, de sacrifício. De sacrifício. Por amar o outro, a gente se sacrifica. E é recíproco. Jaime Kemp, lá na época que a gente fazia todos os cursos dele, 1, 2, 3, ele usava uma frase, ele parafraseava, ele falava assim, que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua família? Hoje a lição foi quase nesse sentido, né? Que proveito há a gente ficar rico e perder a vida espiritual? Parte, então, disso é culpa nossa, mulheres. Nós precisamos estar orando pelos nossos maridos, ajudando ele a se tornar um líder dentro de casa. Não criticar, não comparar, não humilhar. Você está namorando uma moça que já grita com você, já fica comparando, ela é mandona, depois do casamento isso só vai se reforçar. E vice-versa. Ele é mandão, ele é manipulador, ele manobra você emocionalmente. Esse homem não tem o coração de acordo com a vontade de Deus. Presta atenção. O namoro serve para isso. Ambientes de cobrança esmagam as pessoas. No cenário é só cobrança, cobrança, cobrança. Comparação, comparação. Mulheres que tratam seu marido só nos gritos e na chantagem.
O diabo está tripudiando no seu lar, irmã. Está vendo? A palavra é para ele. Não, a palavra é para nós também. Se o meu marido é bênção, eu tenho que estar de joelho no chão, pela vida dele. Pela vida dele. Não maternizar nosso marido é outra falha. Então, gritar, cobrar, não orar por eles, tratar ele como infantilidade. Você não gera um sacerdote assim. Criar um ambiente de respeito, de valorização. E toda a família vai ser encorajada. E nasce um líder, um sacerdote. Convida ele para orar. Chama ele. Bem, todo domingo, pelo menos na hora do almoço, quando a família está tudo junto, vamos orar junto? Vamos orar junto. E ele ora. E ele abençoa. Queridos, há batalhas que se esse pai não estiver no altar do Senhor, se esse pai não souber que, como Jairo, a resposta só está em Jesus, a batalha será perdida. A batalha será perdida. Nós já tivemos lutas duras na adolescência dos nossos filhos. E foi choro e joelho no chão. Choro e joelho no chão. E orando, batalhando. E exortando. Deixa chorar. Deixa. Não vai matar. Deixa refletir. A autoridade, não autoritarismo. Porque a autoridade vem envolvida com amor. Autoritarismo não, vem com humilhação. Lembre-se, irmã, a mulher sábia edifica o seu lar, e a tola com as mãos destrói. Se você é essa irmã que grita com seu esposo, que humilha ele na frente dos filhos, que vive fazendo cobrança e comparação, se arrependa. E se você quer o seu casamento na presença do Senhor, mude de atitude ainda hoje. Fala para o Senhor: Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios. Senhor, eu amo esse homem, então eu quero abençoá-lo. Que da minha boca só saia palavras de bênção. E Satanás não encontrará brecha no seu casamento. Jairo apresenta-se de coração quebrantado e contrito. Jairo não desiste quando existe uma barreira ali, que foi o caso da mulher com a hemorragia. Quando alguém chega e fala para ele: para de perturbar o mestre, porque a tua filha morreu. Que notícia bombástica, meu Deus. A gente viu aqui, alguns domingos atrás, um pai dar um depoimento de perder um filho. Eu nunca tinha pensado nisso, não tem nem classificação, não tem nome para isso. Se você é filho, perde pai, é órfão. Agora, quando o pai perde o filho, não tem nome. Né? Não foi isso que ele falou aqui naquela noite? Que dor, que dor. E Jesus vê aquilo e vira para ele e diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Domingo passado, quando eu falei da escola dominical, porque é algo que arde no meu coração, irmãos. E foi lembrado hoje na escola dominical. Eu tenho preguiça de trazer meu filho na escola dominical. Cuidado, não é uma ameaça, por favor. Não é isso. Mas teve uma época que os presídios estavam cheios de José, Jesus, João, Pedro, Tiago, e filhos de crentes que até certo momento, né? Que coisa, o que aconteceu? Quando eu falei domingo passado que oro pelos irmãos, no lugar da escola dominical eu vi uma criança a manhã inteira no celular, porque a mãe estava nos afazeres da casa. Eu disse: olha, Jesus, é dia do Senhor, era para estar aqui aprendendo. A criança está ali assistindo o quê? Se vocês estão acompanhando uma situação que está acontecendo aí, a exposição das crianças no celular. O rapaz que soltou o documentário aí, ele está agora jurado de morte, né? E não vai longe.
Meu aluno foi vítima de sextorção. É isso, né? O pedófilo se passou por uma adolescente e ele mandou um nudes primeiro. E ela falou: olha, já mandei o meu, agora manda o seu. Um menino tímido, apaixonado pela menina fictícia. E vocês nem sabem, ele estava atuando aqui em Americana. Deus foi tão bom com ele, que quando o cara falou assim, quando ele mandou, ele se revelou quem ele era. E ele disse: olha aqui, eu tenho contato da sua mãe, do seu pai, do pessoal da sua igreja. Eu vou disparar isso agora, se você não der o dinheiro que eu preciso. Ele ficou desnorteado. Ele chegou na escola branco, tremendo. E a gente parou ele assim, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. Eu fiquei olhando aquilo, a gente não parou fisicamente ele, porque ele teve momentos que ele fraquejou fisicamente, parecia que ele ia desmaiar. Aí já levamos lá para cima e vamos avisar a polícia. A Americana tem uma polícia para crimes digitais muito boa e já se tinha o telefone deles. E aí, irmãos, naquele final de tarde, 6h o cara foi preso. Não deu tempo dele lançar as fotos do menino. Mas ele se arrependeu tanto. O pai dele veio. Eles choraram junto na frente do diretor. Houve um concerto ali de pai e filho, porque o pai também não estava atento. Olha que coisa. Jairo se apresenta ao Senhor. Jesus vê a dor dele. Pai, Jesus tem visto sua dor. E ele está falando: não temas, crê somente. Ele vai para casa, e você já sabe o final. Ele vai para casa. Ali, ele chama os seus discípulos. Quando ele chega na casa, grande alvoroço, choro. Era uma família que tinha amigos. Tudo indica que era uma família unida. Eles riem de Jesus. Ele fala: por que vocês estão alvoroçados? A menina dorme. Aí riram, zombaram de Jesus. Jesus pede para que todos saiam, já que eram incrédulos mesmo. E mesmo porque os milagres do Senhor na nossa casa não é para expor para qualquer um, muito menos para os ímpios. E veja, milagres que o Senhor faz nos lares com as portas fechadas. Foi assim com a viúva e seus filhos. Fecha a tua porta e começa a deitar o azeite. O Senhor manda tirar os que estavam ali curiosos ou xeretas. E ali ele se dirige à menina morta e ordena: Talita cumi, menina, levanta e anda. E aos pais ele ordenou: dê de comer a ela. Eu vejo uma figura de linguagem aqui. Pais, dê de comer aos seus filhos espiritualmente, emocionalmente, não só financeiramente. Não só financeiramente. Que o Senhor acrescente essa palavra aos nossos corações. E você fala: Esther, eu não tenho o que dar, porque eu tive uma infância muito difícil. Meu pai foi muito distante. Mas você tem um pai. E ele diz como deve ser a sua vivência a partir deste livro. Eu não tive referência de pai, por isso eu reproduzo hoje na minha família tudo o que eu sofri lá. Em nome de Jesus, que isso pare hoje. Você não vai reproduzir palavras violentas. Você não vai reproduzir atitudes violentas. Porque o Senhor disse para nós, através inclusive de uma canção, uma palavra de João, que aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. Então eu virei e me manifestarei a Ele. Nós escolhemos, no nosso relacionamento familiar, não repetir as falhas que nos magoaram. Se tem uma coisa que o Paulo uma vez contou, e ele falou: Esther, nós vamos trabalhar isso com os nossos filhos. Meu pai nunca abraçava. Então eu nem sabia se meu pai gostava de verdade, ele não abraçava. E qualquer coisa era cintada, correada no lombo.
Na roça era assim. O que tinha na mão, né? Fio de ferro. Pois é. E ele disse, não, quando nós tivermos nossos filhos, nós vamos demonstrar amor também através do abraço. E a gente adotou isso. E a gente começou a ver que um dos meninos tinha problema com o abraço. E nós começamos a orar, porque não queria, não gostava. Que estranho, uma coisa que a gente pôs no coração. Né? Começamos a orar, a orar. Agora abraço, tem gente que fala, chega, já abraçou muito. Chega, né? Chega. É assim, é assim. O que ficou para trás? Em Jesus você é nova criatura, Pai. Você é esse pai que está fraco, que está desconectado espiritualmente. É o pai que não levanta altar, como Jó levantava pelos seus filhos. Nesta noite, é noite de restauração. Sabe por quê? Porque a palavra não volta vazia. Porque há um dínamo nessa palavra, movida pelo Espírito Santo de Deus. Esther, mas eu já sou idoso. Não, quando o Espírito Santo age, independe da idade. As forças são renovadas. E você é um novo homem. Pais, que nessa noite você seja revestido de coragem. Retome a sua postura de sacerdote no seu lar. Esther, não sei como falar com os meus filhos. O Senhor vai te dar estratégia. Busca aqui, ó. Busca aqui. Seja como Jairo, um pai fervoroso, persistente e que vai direto àquele que pode salvar e curar. Em nome de Jesus. Amém.